Professor, de que modo essa prisão de hoje pode ser considerada de fato ilegal, como alega os líderes, né, os apoiadores do ex-presidente? A gente tem trazido aqui alguns pareceres de parlamentares que dizem que a prisão não deveria ter acontecido. Qual é a análise que o senhor faz do ponto de vista jurídico? Do ponto de vista jurídico, eu já li hoje a decisão do ministro Alexandre de Moraes. É claro que eu estou dando uma opinião com base no que eu li pela internet, né, da decisão dele. Agora, ela me parece muito bem fundamentada. Por quê? O que foi decretado esta noite foi a prisão preventiva, ou seja, revoga-se a prisão domiciliar, que havia sido decretada por conta, exatamente em consideração às alegações da defesa, à saúde do ex-presidente, etc., porque, segundo o ministro, na decisão, alguns fatos foram considerados em conjunto para visualizar, para vislumbrar um risco de fuga. Então, assim, por exemplo, a convocação de uma vigília. Some-se a isso a tentativa de retirada por parte do ex-presidente da tornozeleira eletrônica, o que é computado, né, automaticamente, imediatamente, nos sistemas da Polícia Federal. Foi a Polícia Federal, inclusive, que pediu a decretação da prisão. A fuga de ramagem, ainda essa semana. Aliás, na decisão, Alexandre de Moraes também lembra os casos de Carla Zambelli e de Eduardo Bolsonaro, que se evadiram do território nacional. Então, em se confirmando o que nós podemos ler na decisão, se isso é real, a mera tentativa de quebra da tornozeleira autoriza a decretação da prisão preventiva com base no artigo 312 do Código de Processo Penal. Então, juridicamente, acompanhando as notícias à distância como nós podemos fazer, me parece uma decisão bem embasada desse ponto de vista. Agora, é claro que os aliados, os parlamentares, colocarão argumentos políticos, como dizer que é uma perseguição, etc. Mas todo o histórico de concessões, de prisão domiciliar, de cuidado com adotados antes de se decretar uma prisão, estão expressos na decisão do ministro Alexandre de Moraes, para deixar claro que não é uma decisão sem um histórico de riscos aí apresentados pelo ex-presidente. E, professor, eu queria chamar a sua atenção e também quem está acompanhando a gente nessa cobertura especial justamente para essas imagens aqui que são de dentro da cela especial onde o ex-presidente Jair Bolsonaro está. Inclusive, a PF informou que ela fica no térreo e foi reformada há pouco tempo. A gente conseguiu ver na imagem que tem ar-condicionado, frigobar, uma cama diferente do que é do sistema prisional, além ali de móveis. É quase um quarto de hotel, professor. Como que funciona? Quem são as pessoas que têm direito a uma cela especial como essa, que tem um conforto muito diferente do sistema prisional, né, professor? Essa é uma... É interessante essa pergunta, porque a condição desta cela que nós estamos vendo aí na imagem da Record, ela é inspirada, inclusive, no caso Lula, que foi o precedente, né? Embora Lula tenha ficado na superintendência da PF em Curitiba. Trata-se, neste primeiro momento, de uma consideração à figura das autoridades e de um ex-presidente, né? Agora, lembre que nós não estamos falando de uma prisão decorrente da condenação final de Bolsonaro. Nós estamos falando de uma condenação, de uma prisão preventiva, que não é prisão decorrente da condenação final. Uma vez decretada a reclusão de Bolsonaro em razão da condenação, que já aconteceu, ainda tem aí o embargo, é possível que a defesa oponha ainda alguns embargos, sejam de declaração ou infringentes, a partir do momento que vier esta prisão decorrente da condenação final, aí não seria inconstitucional ficar numa cela dessa. Teria que ir realmente para o presídio, seja o da Papuda, etc. E esse é um problema que as autoridades vão ter que encarar, onde Jair Bolsonaro será preso quando
esta prisão vier decorrente da condenação final. Neste momento, essa cela, ela serve, neste momento, para abrigar Bolsonaro considerando, veja que é mais uma benesse, né, que ele está recebendo, considerando a sua saúde, a condição de ex-presidente, etc., né? Até para garantir a própria integridade física dele, né?